Senhoras e senhores, hoje nós teremos a grande luta do século. Bem-vindos à Arena das Religiões. No lado azul nós temos o nosso primeiro competidor, pesando 200 anos de existência, com os maiores baluartes da religião afrodescendente da história do Brasil. Nós temos a religião que veio com os escravos há 500 anos atrás e é a detentora do culto de orixá no Brasil. Recebam com seus aplausos o Candomblé. Do lado vermelho, no corner vermelho, nós temos uma religião que, com peso de 150 anos de existência, criada no Rio de Janeiro, a detentora do culto dos preto velhos, dos pontos riscados, religião dos catiços, das entidades, dos guias espirituais, surgida nas florestas do Rio de Janeiro com os escravos. Nós temos do outro lado a Umbanda. Dois competidores de peso que resolveram, depois de 200 anos de existência, brigarem. Uma briga insana e absurda. Por que a Umbanda e o Candomblé estão brigando tanto? Você abre as redes sociais e só tem briga. Não é? É um umbandista falando mal de candomblessista, candomblessista falando mal de umbandista. E um mandando desaforo para o outro. Eu sou o Tata Zezinho do França do Kabila. Esse é o canal do Tata e você está na conversa de Candomblé. Eu quero te pedir que você, logo de cara, você já desce, se inscreve, compartilha, dê o seu like. E para que você não se esqueça durante o vídeo e para ajudar a gente, para lembrar que o nosso querido YouTube precisa dar relevância para o nosso canal e distribuí-lo para as pessoas que se interessam por nossos assuntos. Então ajuda a gente, por favor, para dar esse engajamento, entendeu? E para ajudar na disseminação da ciência, da religião e para a seriedade da nossa religião, porque tem muito canal falando bobagem, tem muita gente fazendo besteira no YouTube. Besteira no sentido real, ensinando coisa errada e só levando informações irresponsáveis. Esses canais estão explodindo de inscritos. A gente tem mais dificuldades. Então, se você quer ajudar na disseminação da ciência da religião e da seriedade da religião, ajuda a gente, se inscreve, compartilhe, recomende o nosso canal. Eu vou ficar muito feliz e a religião agradece, porque eu não vou fazer nenhuma maluquice aqui não, gente. Eu não vou ensinar besteira, eu não vou contar mentira, eu não vou jogar abusos online aqui, não vou dançar hula-hula, tá? E não vou plantar bananeira aqui para poder conseguir inscrito. Eu vou continuar fazendo um trabalho sério, tá bom? Porque você merece um trabalho sério, você merece informações corretas e sérias. Você merece este respeito. Então eu vou te dar esse respeito sempre, tá bom? Hoje a nossa conversa é essa briga absurda que está tendo entre Umbanda e Candomblé. E é o nosso primeiro round. Nós vamos tratar desse assunto em 3 rounds. Hoje nós vamos falar das origens das duas religiões. Como é que elas surgem. E como é que elas chegam até este momento da história. E com essas informações a gente vai começar a entender por que hoje elas estão brigando desse jeito. Por que tem tanto candomblessista irritado com Umbanda e por que tem tanto umbandista que acaba se irritando com o Candomblé. Não com o Candomblé, mas com candomblecistas. O
candomblé, ele tem uma origem muito diferente da Umbanda. Apesar de todo mundo imaginar que o candomblé surgiu na Bahia, na verdade ele surgiu no Brasil inteiro praticamente ao mesmo tempo, com características muito diferentes. Você pega o Rio Grande do Sul, que lá tem o batuque, que não dá para ser chamado de candomblé, mas ele tem um desenvolvimento religioso afrodescendente muito diferente do resto do Brasil. É claro que depois de um certo momento, eles começam a trazer elementos da Bahia, do Rio de Janeiro para lá. E fizeram o que existe hoje lá, mas eu não vou falar de batuque. Você tem o Nagoebá, lá em Pernambuco, que também tem um desenvolvimento independente e depois acaba se misturando com o Nagô da Bahia. Mas, basicamente, você tem a origem do candomblé em dois pontos, em dois polos, na Bahia e no Rio de Janeiro. O candomblé do Rio de Janeiro, porque a palavra candomblé ela surge no Rio de Janeiro e não na Bahia, porque na Bahia se chamava de outros nomes. No Rio de Janeiro, haviam africanos que tinham vindo para cá, não para ser escravos, outros que eram escravos libertos e que atendiam, muitos escravos libertos, gente que já era alforriada, muito pela lei do sexagenário, muita gente do ventre livre, que já atendiam desde o começo do século XVIII, já atendiam nas casas e faziam o que eles chamavam, os brancos chamavam de candomblé, que é como a gente vai conferir no livro As Religiões do Rio, de João do Rio, né? É um livro que fala muito mal sobre a nossa religião, mas é o maior documento que nós temos no começo do século XX. Então, esse nome candomblé ele surge no Rio de Janeiro. No finalzinho do século XIX, começo do século XX, começam a chegar no Rio de Janeiro muitos baianos para trabalhar mesmo, principalmente no começo do século XX, com a reforma urbana do governador Pereira Passos, trabalhar na construção civil. Eles não foram para lá para fazer candomblé, para fazer religião. Eles foram lá para trabalhar. Só que viram um terreno fértil, principalmente porque aonde estavam esses africanos, esses escravos libertos, fazendo esse tipo de... Não era nem um culto propriamente dito, mas tinha alguns fundamentos. Eles foram expulsos dali, foram para a periferia e a 99% desses candomblés desapareceram. Então os baianos foram para o Rio de Janeiro e tomaram esse espaço, essa lacuna que acabou sendo criada com a expulsão desses africanos ali naquela região que a gente vai chamar de Pequena África. Pequena África, que era desde ali do Cais do Valongo até aquela região de Santa Cruz, né? E ali surge, então, um outro tipo, um segundo momento do candomblé do Rio de Janeiro, que é com os sacerdotes da Bahia, que acabam indo para o Rio de Janeiro e formando candomblés lá. A Umbanda tem uma característica diferente. Enquanto na Bahia, em 1830, era criada a primeira casa de candomblé, que é o Ilê Axé e Anaçocá, Casa Branca do Engenho Velho, e depois se desenvolvem outras casas matriciais, como o Gantuá, como o Opoafonjá, como o Alaquetu e todas as outras casas matriciais. No Rio de Janeiro, depois vai o Opoafonjá para lá com Manhaninha e os outros vão indo para lá. A Umbanda não tem esse tipo de formação. A Umbanda ela surge de um modo muito mais esporádico e surge por duas manifestações. Uma é a macumba carioca, que acontece nos morros da cidade, na periferia urbana do Grande Rio, daquela região do Grande Rio, que eram manifestações, primeiro, culturais, que eram batuques que tinha até uma orquestra no Exército Brasileiro, uma orquestra de macumba, porque macumba era um conjunto de instrumentos, né?
Esta macumba recebe a influência do cabula, que está vindo do Nordeste, passa pelo Espírito Santo e se integra a essa macumba e forma uma espécie de culto animista, com incorporações dos chamados tatas, né, os ancestrais, e acaba. E eles tinham muita influência do culto indígena, da pagelança, né, dos Guaianá, dos índios guaianazes, e acabam trazendo então a cultura do culto de caboclo. Por outro lado, nós temos ali naquela região do Morro de São Carlos, ali, florestas que os escravos fugiam de madrugada, principalmente, para essas florestas, se juntavam e faziam invocações dos seus ancestrais de senzala. Eram pessoas normalmente muito idosas, muito sábias, que eram invocadas para trazer conhecimentos, trazer conselhos, etc. Recebiam oferendas de fumo, de café e de uma cachaçinha, que eram chamadas eram chamados de baculos de Pemba. Nós estamos falando de homolocó, homo, filho, locó, árvore. Então são os filhos da árvore, os filhos da floresta. Eles também vão receber influência da pagelança, então vão receber também o culto de caboclos. Mas não pensem que o caboclo é uma coisa de umbanda. Vocês vão encontrar, nós vamos encontrar a questão do caboclo lá no Maranhão, com os caboclos, lá na Encantaria, no Terecô, no Babassuê, no Nordeste, na Jurema, no Catimbó, no Nagoebá, no Xambá, e na Bahia, no Amburaxó, na chamado candomblé de caboclo, Angola, caboclinha. Você vai encontrar no Calundu, você vai encontrar no Cabula, você vai encontrar em todas as manifestações religiosas afrodescendentes do Brasil, você vai encontrar a figura do mito da pagelança, que vai ser chamado então de caboclo. Tá bom? Ele vai ser chamado de caboclo somente no século XX, mas essa influência indígena tem em todas as manifestações, em todo o Brasil e em todas as religiões. Então não é exclusividade, não é... o caboclo não tem contrato com a Umbanda, não. Tá? Mas o preto velho tem. O preto velho vem do Molocô e vem se integrar ao que vai ser chamado de Umbanda. Este culto já se era chamado de Umbanda ainda nos tempos de África, porque Umbanda é aquele que cura. Aquele que cura nas tribos Bakongos e nas tribos Kibundos eram chamados de Umbandas. E o sacerdote que cuidava das divindades, cuidava da parte espiritual nas tribos, Bakongos, Kibundos, Cassanges, Ovimbundos, eram chamados de Kimbanda ou Kimbanda. Tá? Dito isto, a Umbanda tem as suas origens muito antigas e talvez ela tenha uma origem organizacional até mais antiga do que o próprio Candomblé, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não na Bahia, tá? Na Bahia é mais antigo por causa do Ilê Axé e Anaçoca, o Engenho Velho, que é de 1830. E nós não temos nenhuma casa que possa ser considerada de Umbanda antes disso. São duas manifestações extremamente antigas, muito bem estruturadas dentro de bases teológicas e teogônicas. Então, por que resolveram brigar hoje? Primeiro, a Umbanda briga desde que surgiu. Desde que surgiu, não. Desde 1941, no Congresso Brasileiro de Umbanda que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1941, surgiu lá, mas uma pessoa chamada Zélio Fernandino de Moraes, que havia registrado, patenteado o nome Umbanda, como se fosse uma religião dele. Olha que coisa linda. Naquele tempo, a Umbanda era
todas as manifestações concernentes eram chamadas de Umbanda. O próprio Molocô se considerava a Umbanda de Molocô. Você tinha Umbanda de Macumba. Você tinha Umbandas. Agora, aparece o cara lá falando que o nome Umbanda era dele, estava registrado, e que ele tinha o direito de ter esse nome, porque quem tinha criado a Umbanda tinha sido ele, em 1910, dia 15 de novembro, na Federação Espírita do Rio de Janeiro, que ele tinha recebido aos 17 anos um caboclo chamado Caboclo Sete Encruzilhada. E o Caboclo Sete Encruzilhada tinha sido maltratado pelos dirigentes. Ele deu o nome dos dirigentes, inclusive. E o Caboclo Sete Encruzilhada, então, teria fundado a Umbanda. E as palavras seriam: se quiserem dar um nome para essa nova religião, que se chame Umbanda. Que seria uma religião de caráter caritativo, caridoso, e que daria espaço para todo tipo de entidade para trabalhar pela saúde e pelo bem-estar das pessoas. Mandou criar 7 casas, isso com palavras de Zélio Fernandino de Moraes, e que ele já tinha criado essas casas, como parece que realmente já tinha criado. Mas tinha essas casas, como é que essas casas funcionavam? Essas casas funcionavam, eram sessões espíritas, kardecistas, só que ao invés de receber aqueles espíritos europeus, como os kardecistas, recebiam espíritos de pessoas comuns, como de marinheiros mortos, que eram chamados de marujos, já tinha os caboclos, e já tinha os pretos velhos, que era do Molocô, e já tinha tudo isso. E não aceitavam a figura do que a macumba carioca já tinha trazido, que era das pombagiras e exus. Isso para eles era absurdo, isso era coisa do diabo, como vai ser dito por Aloysio Fontanelli no livro Exu, tá? Que é de 1945 ou 47, está aqui a data exata do lançamento desse livro. Assim surge a Umbanda e a primeira briga da Umbanda. A primeira briga é com Zélio. Só que ninguém parou naquela época para ir até a Federação do Rio de Janeiro, Federação Espírita, para procurar a ata, para conferir se realmente o Zélio esteve lá nesse dia. Infelizmente, isso só foi acontecer agora, já no século XXI. Então, nós fomos lá, fomos procurar essa ata e procurar os dirigentes que o Zélio Fernandino de Moraes disse que estavam lá naquele momento. E nós descobrimos que era tudo invenção dele. Ele nunca esteve lá, esses dirigentes nunca existiram, nunca estiveram presentes naquela sessão. Então, essa história do Zélio contando esse enredo de um garoto de 17 anos que criou uma religião nova, foi invenção da cabeça dele. Foi para justificar o fato dele espertamente ter registrado o nome Umbanda. E não se apoquentem. O que a Umbanda do Zélio lá no Rio de Janeiro faz não tem nada a ver com a Umbanda que nós conhecemos. Normalmente é uma mesa como uma mesa kardecista, e fazem então uma sessão espírita, tá? Totalmente, não tem nem atabaque, tá bom? E aí, então, Zélio é acusado por Tancredo Pinto, pelo Tata Tancredo, do Molocô, de tentar branquear a pele da Umbanda. E tem que concordar com o pai Tancredo. A intenção era aproximar a Umbanda do catolicismo e, através do espiritismo kardecista, branquear a pele da Umbanda. Dito estas coisas sobre as origens das duas religiões, a gente tem que tratar sobre a questão teológica das duas, né? Lembrando que o candomblé, quero reafirmar que o candomblé ele tem origens com negros libertos da Bahia, tá? Negros libertos da Bahia. Muito pouca coisa veio da senzala do candomblé. A primeira manifestação foi uma coisa chamada calundu,
já no século XVIII. Final do século XVII, começo do século XVIII, já tinham calunduzeiros. Mas não era um candomblé como se conhece. Eles recebiam as pessoas em casa, faziam trabalhos, da mesma maneira que o chamado candomblé do Rio de Janeiro com os escravos libertos. Na Bahia, a mesma manifestação era chamada de calundu, que depois, quando vira cabula, ali mais para a região do interior, acaba descendo para o Espírito Santo e vai chegar no Rio de Janeiro. O candomblé de Queto, propriamente dito, Alaquetu, em urbano, ele vai surgir no final do século XVIII e vai abrir a primeira casa com as princesas Iadetá, Iadelá e Ianaçô, lá na Barroquinha, que é a Casa Velha, o Engenho Velho, a Casa Branca do Engenho Velho, Ilê, Axé e Ianaçô, Ocá. Logo depois, então, surgem as outras casas. No final do século XIX, para entrar no século XX, então, começam as primeiras casas de Angola a surgirem. A primeira, que é o Tombé e C, com Maria Neném. Qual a diferença dos dois? Todas. A Umbanda nunca, em nenhum momento, nem na Macumba e nem no Omolocô, se propôs a cultuar o orixá africano. Bem pelo contrário. Quando o Omolocô ele só vai abraçar a cultura de orixá quando esses baianos chegam no Rio de Janeiro. Porque o Omolocô ele era uma coisa muito de escravos dentro das matas. Né? É aí que vai surgir, no final do século XIX, começo do século XX, a primeira casa de Omolocô, que é lá no Morro de São Carlos, que é a casa de Maria Bataió. E aí sim, tem as menções aos orixás, mas em conluio com o culto de caboclo. Então, surgem orixás que não existiam na Bahia, que não existiam nem na África, como Ogum de Ronda, Ogum de Lê, Ogum Matitá, Ogum Madé. Você vai ter Oxóssi Sete Serra, Oxóssi Serra Negra, você vai ter Inaiá, Iara, Janaína, apesar que Janaína é mais baiana do que carioca. Você vai sincretizar Oxalá com Jesus Cristo, você vai sincretizar Iansã com Nossa Senhora, como Santa Bárbara, você vai sincretizar São Jorge com Ogum, que era padroeiro do Rio de Janeiro até um certo ponto, depois virou São Sebastião. E aí daí por diante. Faz esse sincretismo bonito e coloca o nome das falanges de caboclo, faz essa organização, e o patrono dessas falanges de caboclo sempre era um orixá. E esses caboclos tinham nomes de orixás. E esses nomes específicos, né? Dentro das falanges. Quem monta é o Omolocô. Mas nunca se meteram a inventar de cultuar orixás de candomblé. Sempre andaram em paralelo, um tratando de respeitar o outro segmento. A Umbanda sempre respeitou o candomblé e o candomblé sempre respeitou a Umbanda, cada um fazia uma coisa. Quando alguém de Umbanda resolvia querer fazer culto de orixá, ia lá, procurava um sacerdote de orixá e se iniciava. Isso acontece muito em São Paulo. Se você for pegar os mais velhos pais e mães de santo de São Paulo, você vai perceber, gente, que eles eram Umbanda. Porque a Umbanda já estava aqui em São Paulo antes do candomblé chegar. Então, quando o pessoal de candomblé chegou aqui para fazer no final dos anos 40 e tal, já tinha muita Umbanda aqui. E aí esse pessoal de Umbanda começou a raspar santo. E depois, então, eles viraram pai de santo de Umbanda. Pai de santo de candomblé, perdão. São duas manifestações religiosas irmãs que sempre se deram bem.
cada uma no seu espaço, cada um no seu caminho. Independente da Umbanda nunca se entender sobre as suas origens, sobre as suas bases religiosas. O Candomblé nunca se meteu nisso. Cada um. Né? O próprio Candomblé tem as suas diferenças, né? O próprio Candomblé tem as suas diferenças. E ficou tudo jóia. Aqui em São Paulo, principalmente, cada um seguiu o seu caminho. A Umbanda, os pais de santos de Umbanda, quando queriam se vir para o Candomblé, vinha, raspava santo e depois viravam a casa. Tanto é que existe uma cultura em São Paulo que quase, hoje nem tanto, mas antigamente sim, quase todas as casas de Candomblé também tocavam Umbanda. Ainda existem hoje casas que fazem isso. De uma maneira harmônica, sem problema nenhum. O problema é que num determinado ponto da história, e a gente sabe qual é esse determinado ponto da história, a Umbanda achou bonito demais o Candomblé. E aquela admiração que já existia da Umbanda para o Candomblé e vice-versa, se transformou numa usurpação. Então algumas pessoas, chamadas Rubens Saraceni, começou a inventar de que a Umbanda tinha o direito de cultuar orixá e trazer os símbolos do culto de orixá para dentro da Umbanda. É claro que o povo do Candomblé não gostou da ideia, porque o depositório do culto de Candomblé, do orixá é da Umbanda, é do Candomblé. Quem cultua orixá é Candomblé. Quem cultua preto velho, quem cultua marujo, quem faz ponto riscado, é Umbanda. São duas coisas totalmente diferentes. Cada um tem símbolos e signos que são próprios. Então é errado ao Candomblé levar coisas da Umbanda para dentro do Candomblé, e é errado a Umbanda trazer coisas do Candomblé. Então aí começou terreiros de Umbanda a usar xere, usar adijá, pai de santo, o pessoal de Umbanda resolver jogar búzio. E, por último, começaram a inventar de iniciar orixá. Tem iniciação ali? Não. É umas maluquice ali de colocar uns pratos aqui, uns pratos ali, lavar a cabeça com folha, e aí faz um jiriguidum para Exu e Pombagira, claro, né? Para Exu e Pombagira, para Caboclo, aí faz um outro jiriguidum para o orixá e diz que está iniciado. Não está. Iniciação de orixá é totalmente diferente. Eu já falei em outro vídeo, está aqui no card. Está aqui no card. Entra lá e assiste. Como é que se faz um orixá? Um orixá não se desperta assim. Ah, mas eu tenho um orixá aqui. Cadê? Aí você vai lá, olha aqui, a Yansan aqui. Não, é uma Santa Bárbara. Aqui o Ogum é? Não, é um São Jorge. Ah, o Santo Oxóssi aqui é um São Sebastião, com uma vela. Aquilo não tem nada a ver com o orixá, de verdade. A gente sempre respeitou São Jorge como Ogum, Yansan como Santa Bárbara, São Sebastião como Oxóssi, São Lázaro como Ubaluayê. A gente sempre respeitou. A gente sempre respeitou. Mas não inventa de fazer uma iniciação de São Jorge dizendo que é Ogum na cabeça de uma pessoa. Sem raspar, sem catular, sem abrir oberé, sem dar ebó, sem dar bori. Ah, aí o Umbanda então inventou de dar bori. Mas como vai dar bori se eles não têm um instituto do culto de Babaori? Então isso começou a irritar demais algumas pessoas do Candomblé. E hoje virou guerra aberta. Virou guerra aberta. Então você abre as redes sociais, é um querendo dar tiro no outro. E não é bom isso. Isso é ruim. Porque são duas manifestações religiosas irmãs que sempre conviveram muito bem. Como se resolve isso? Isso se resolve tendo primeiro respeito, mas respeito ao espaço do outro. O Candomblé não tem que se meter nas coisas de Umbanda. Não tem. O Candomblé não tem que se meter em coisa que é de Umbanda. E a Umbanda não tem que se meter em coisa que é de Candomblé. Cada um faz a sua e tá jóia. E ficamos bem. E ficamos bem.
Eu lembro muito bem que quando eu era novo de santo, nós íamos muito na casa da mãe Zoraide, de Ogum, lá em Guarulhos. Mãe Zoraide era uma mãe de santo muito velha, de santo, e ela era feita de Angola. Mas ela era feita de candomblé, mas ela tocava umbanda na casa dela. E às vezes a gente não ia muito não, para não atrapalhar, mas a gente ia de vez em quando, juntava um pessoal que gostava muito dela, e ia lá, passava lá. Num sábado tal, a gente ia lá visitar a umbanda dela. Ela acabava a umbanda dela, tal, seu Chico Preto, que era o baiano dela, tal, a gente gostava muito, acabava, quando ela via que a gente estava lá, então ela parava a umbanda, virava a casa, saudava a nossa presença lá e virava a casa para candomblé. Não virava a casa para candomblé. Ela fazia um xirezinho de 3 cantiguinhas para cada enquice, para cada orixá, para saudar a nossa presença ali. Então cantava tudo aquilo ali, 3 cantiguinhas, a gente mesmo cantava, a gente fazia aquela roda bonita. E depois, então, ela encerrava a umbanda dela e a gente jantava. Isso era um respeito muito grande que ela tinha pela nossa nação. E nós íamos em respeito à Umbanda dela. Era lindo. Infelizmente, esse respeito nem todo mundo tem. Da mesma maneira que isso acontecia com Mãe Zoraide, lá em Guarulhos mesmo tem um pai de santo, de Umbanda, de uma casa muito grande, que trabalhou comigo no sindicato dos transportes alternativos, e o presidente do sindicato, inclusive ele tem exatamente exatamente o meu nome, só que ele é de Xangô, né, e eu sou de Odé, e o presidente do sindicato falou, os 2 pais de santo aí, com o mesmo nome, os 2 vão sair na porrada qualquer hora para ver quem que é o Zezinho França verdadeiro. Aí ele vira, eu falei, mas só que eu sou de candomblé, ele é de Umbanda. E ele, com a maior desfaçatez, ele falou no meio de mais de 500 pessoas que estavam numa assembleia, ele falou em alto e bom som. Ele falou, eu sou de Umbanda. Candomblé, para mim, os orixás do candomblé, eu defeco em cima, porque eu não tenho respeito nenhum. Isso me deixou muito triste. Porque não é esse tipo de relacionamento que eu tenho com o pessoal de Umbanda. Bem pelo contrário, sempre fui muito respeitado e sempre respeitei muito o povo de Umbanda. Sou homenageado o tempo todo pelo povo de Umbanda. Sempre sou homenageado e muito grato. São meus queridos, pessoas que eu amo demais. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de desrespeito, de parte a parte, não estou falando só de parte a parte, nosso coração fica muito triste. Deixa eu, só um minutinho, gente. É a primeira vez que você está aqui me assistindo? Se for a primeira vez, eu queria te pedir um grande favor. Desce aí embaixo, se inscreve no nosso canal, aciona os sininhos das notificações, por gentileza, para que o YouTube possa dar relevância para o nosso canal e ajudar nessa nossa missão de disseminar a seriedade da religião, né? A gente está tentando fazer um trabalho bonito aqui de ciência da religião, de um bate-papo sério, correto, sem mentira, sem papagaiada, sem palhaçada, sabe, gente? Então, 90% dos canais que falam de religião estão brincando com coisa séria. E a gente está tentando fazer uma coisa legal aqui. Então, se você chegou agora, dá essa força pra gente, por favor, e compartilha, comenta aí, pode dar sugestão de pauta e a gente traz aqui. Quem sabe o próximo vídeo não vai ser o seu vídeo, tá bom? Então, voltando. Então, essa briga, gente, essa briga precisa parar. Essa briga precisa parar. E o próprio povo de Umbanda precisa entender que existia Umbanda antes de Rubens Saraceni, existia Umbanda antes de Zélio Fernandino de Moraes. Sim, Umbanda é muito antiga e é muito bonita. Então comecem a valorizar, olha para trás, gente.
Se vocês pararem para perceber, vocês vão ver que esse povinho aí está denegrindo a própria imagem de vocês, umbandistas. Está acabando com a Umbanda Sagrada. Está acabando com a Umbanda Sagrada. Quando a entidade já não atende mais na sala, a entidade não dá um passe, não dá uma baforada, não cuida ela diretamente das pessoas, mas manda falar com o dirigente, para o dirigente ir para o búzio, para o dirigente ir lá fazer trabalho e cobrar. Hoje a Umbanda cobra, e cobra caro. Hoje a Umbanda é uou, felebé. Porque o búzio da Umbanda é mais caro que o búzio do Candomblé, sendo que eles não podem jogar. Umbanda não pode jogar búzio, mas joga e cobra caro. A iniciação na Umbanda, que é uma vela e 3 pratinhos, é mais caro que a iniciação do Candomblé, que é uma imensidão de coisas. Uma imensidão que se bota no papel tudo que vai na iniciação, você vai ver que dá prejuízo para o Pai de Santo. Fora o prejuízo de vida, porque ele fica 21 dias à disposição do Iaô, 24 horas por dia. 24 horas por dia um sacerdote fica numa iniciação com o Iaô, que tem muita coisa para ser feita. E aí, lá na Umbanda é 3 dias, 3 pratinhos, e é mais caro. Pensa aí, gente. O que eles estão tirando na sala na Umbanda, dizendo que é orixá, você sabe que não é. Então não deixa ser enganado. Vamos conversar mais sobre isso, mas vamos conversar com amor. Tá bom? Vamos conversar sobre isso com amor, com respeito. E eu acho que é isso que está faltando nas duas manifestações religiosas, nas duas religiões. Respeito. A Umbanda precisa começar a se respeitar e o Candomblé da mesma maneira. Não estou tirando a responsabilidade do Candomblé. O Candomblé ele não tem se respeitado. E eu tenho falado isso nos outros vídeos. Só olhar, aqui tem a playlist, aqui ó. No card tem a playlist. Aqui ó, tá desse lado aqui. Nessa playlist você vê os nossos vídeos e você vai ver quanto eu tenho falado sobre a questão do Candomblé não se respeitar. O que está faltando dos dois lados é respeito. Mas esse é só o primeiro round. No segundo round nós vamos falar sobre a estrutura religiosa das duas religiões. O que é Candomblé de verdade e o que é Umbanda de verdade, para que vocês percebam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. Não tem nenhum ponto de congruência. Também não tem convergência, são paralelos. Cada uma anda num caminho só, entendeu? Aí porque o problema não está só com o Candomblé, a Umbanda não. A Umbanda está se metendo em outras coisas. A Umbanda já se meteu em encantaria, a Umbanda já se meteu com ayahuasca, a Umbanda está se metendo com Santo Daime, a Umbanda está se metendo, já tinha se metido com kardecismo lá atrás. A Umbanda ela não se conforma só com o que tem. O grande problema da Umbanda é não se conformar com o que tem. Então fica querendo pegar coisas dos outros. Isso é feio, isso é ruim. Então se o povo de Umbanda parar e prestar atenção, vai perceber os seus próprios erros e se corrigir. Não ficar brigando com o povo de Candomblé que está tentando preservar aquilo que é deles. Então, o que está acontecendo com a Umbanda é que ele está brigando contra o mundo. Entendeu? Schwarzenegger. Né? Comando para matar. Porque está brigando contra o mundo, por quê? Porque está tentando... Está parecendo o Império japonês do começo do século XX, invadindo seus vizinhos porque precisava de expansão territorial. Não façam isso, tá bom? No próximo vídeo a gente vai conversar melhor sobre isso, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer todos vocês. Eu quero falar sobre os nossos cursos. Vamos começar a falar sobre os cursos agora, porque o curso começa em junho. A gente vai lançar 3 cursos especificamente e eu já quero chamar vocês para fazer os comentários para a gente começar a fazer as inscrições. Já vou abrir as fichas de inscrições para os cursos e vão ser cursos muito legais, tá bom? Então, as apostilas já estão prontas e a gente vai começar a dar curso de ciência da religião
já a partir de junho. Então, outra coisa que eu não queria fazer, mas eu vou precisar fazer é a questão de pedir ajuda. Realmente a gente vai precisar de ajuda para poder impulsionar esse canal, porque a gente está tendo muito pouca amplitude. Então, se você puder me ajudar a fazer um impulsionamento nesse canal, tá passando aqui embaixo o número do nosso Pix, que é para você poder ajudar. Qualquer quantia que você mandar para a gente vai ajudar pra caramba, para a gente poder fazer o impulsionamento aqui do Ads e tal, para a gente poder alcançar mais pessoas. Dá uma força para a gente, porque a gente não tem patrocinador ainda, tá? Então, essa força eu estou pedindo para você, tá bom? Tá aqui a nossa chave Pix, e aí você pode fazer esse... E também está nos comentários aqui, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixo, vai ter a nossa chave Pix para você poder dar uma força para a gente, tá bom? No mais, os nossos livros que estão aparecendo aqui, coleção Conhecimentos da Religiosidade Popular do Brasil, que é Boa Noite para quem é de Boa Noite Zeppelin, As Três Marias, Padilha, Mulambo e Quitéria, Nas Ruas de Tranca-Ruas, Salve Jorge e Saracali, a Santa dos Ciganos, que são os livros dos ciganos, e Kizomba, que é o nosso mais recente lançamento, que é um livro maravilhoso que todo mundo que faz culto Angola deveria ler e ter, tá? Nós estamos preparando o lançamento da coleção Axé Caminhos do Pé Preto, em 3 volumes, mas a gente vai falar disso mais para frente. No mais, eu quero agradecer, gente, muito obrigado por estarem comigo até o final do vídeo. Quero agradecer demais mesmo, viu? O carinho e a participação de vocês. Se não fosse esse carinho, essa amizade de vocês, a gente não estava já tendo alguma relevância, mas a gente precisa de um pouco mais, a gente precisa de uma força maior. Então, dê o like, se inscreva, compartilhe, comentem e, se puderem ajudar aqui a gente com algum jabaculê, eu poderia estar matando, roubando, mas estou aqui pedindo, né, aquele negócio. Então, se vocês puderem, eu vou ficar feliz, tá bom? Então é isso. A bênção minha mãe, a bênção meu pai, ao passo que me lembrarei, direi e dirá. Mojubá, Macuyu, Colofé, Benoim, do pé.